Gente, vou contar pra vocês a história do Rei Leão. Espero que vocês curtam. Era uma vez numa linda África, vivia animais selvagens. Vivia elefantes, girafas, rinocerontes, zebras. Também vivia chitas e gazelas. Daí vivia lá na Pedra do Rei um leão chamado Mufasa, o pai de Simba. O Zazu era o mordomo do Mufasa. Ele estava indo lá ver o nascimento do filho dele. O Mufasa estava lá vendo o nascimento do filho dele com a sua esposa Sarabi. O Simba estava nascendo. Já o Rafiki, o babuíno, foi lá ver o Simba nascendo. E daí ele foi lá pegar ele no colo e mostrar para todo mundo que ele seria o rei. E daí um dia lá na Pedra do Rei, um ratinho estava lá brincando, sabe quem pegou? O Scar, o irmão de Mufasa, o malvado. E daí ele tava meio chateado porque ele queria ser rei, o Scar. Era inveja do irmão. E daí o mordomo, que é o Zazu, o pássaro, explicou pro Scar porque ele não foi pra cerimônia com o sobrinho dele. Daí o Scar tava meio com raiva do Zazu. E daí ele tava querendo comer o Zazu e o Mufasa pediu pra soltar ele. Daí ele falou: Sarabi, eu não vimos você nas cerimônias de Simba. Daí ele falou: acho que isso foi hoje. Daí o Scar falou assim: eu não seria um bom representante da espécie. Porque tava meio revoltado o Scar. Porque daí o Zazu pediu pro Mufasa: não liga pra ele não. Ele pediu pra ele ser expulso, mas o Mufasa não quis. Ele é meu irmão, o Zazu. E daí um dia Rafiki tava no meio da noite desenhando o Simba lá na parede, o babuíno. E daí os anos se passaram e o Simba cresceu, o filhote jovem, o Simba. Daí ele foi lá acordar o pai dele, para avisar para eles lá verem o reino deles. Daí ele foi passando tempo com o pai, o Simba. E daí, passeando, e eles foram lá conversar com o Zazu, o mordomo. E daí o Mufasa estava ensinando o Simba a aprender a caçar para ser rei. E daí o Zazu explicou pro Mufasa sobre hienas das pedras do rei. Daí o Mufasa pediu pro Zazu levar o Simba para casa. E o Simba queria ir, mas o Mufasa não deixou. E o Simba ficou triste porque não pode ir a lugar nenhum. Ele falou: ó, meu jovem, um dia quando você for mais velho, você vai poder caçar. Daí o Simba foi falar com o tio dele, o Scar. E ele falou: tio Scar, posso adivinhar uma coisa? Eu odeio adivinhações. Porque ele tava meio revoltado, o Scar. Daí ele queria ser rei da pedra. Eu entendi. Ele falou: então seu pai me mostrou tudo. Você sabe que eu não cuido de filhote. Você queria meio revoltado, o Scar. Daí isso que ele falou: você é um ótimo garoto. Por que você não vai andando por aí e divirta-se? Porque eu vou ficar lá no meu cantinho. Daí Simba tava lá correndo um pouquinho e foi lá ver quem? Uma filhote de leão, a Nala. Ele se apaixona. Uma amiga de infância de Simba. Ele chamou ela para passear um pouco. Ele conversou com a mãe dele sobre um lugar para passear. No olho da água, que tem que mentir pra mãe. Que é feio mentir pra mãe. Daí ele passeou um pouco com a Nala, mas o Zazu teve que ir junto, o Zazu, que é o pássaro, voando. E daí eles saíram de perto do Zazu e eles foram pro cemitério de elefantes, que não é um lugar seguro. Só que tinha hienas, chamado Shenzi, Banzai e o Ed, que a hiena é engraçada, que sorri. Tiveram que fugir para sobreviver. Mas quem foi lá defender? Mufasa. Mas ele ficou bravo com o Simba porque acabou desobedecendo o pai. E eles foram para casa. Mas ele foi deixar nada em casa. Porque o filho dele teve que aprender uma lição. Tipo: Simba, eu estou muito decepcionado com você. Você me desobedeceu. E que o Simba queria ser valente igual o pai. E ele
pai perdoou o filho, ele achou que ele ia perder ele. Ele também teve medo, ele achou que ele ia perder o filho. Daí, lá no lugar, enquanto isso no esconderijo, Scar e as hienas que trabalham para ele estavam planejando em querer matar Mufasa e Simba. Enquanto isso, lá, Scar e Simba estavam passeando juntos, de sobrinho e tio. Enquanto isso, Scar pediu que Simba ficasse aqui, porque ele ia deixar ele aí por causa do pai dele de uma surpresa, mas estava mentindo. E daí, enquanto isso, as hienas estavam assustando quem? Os gnus. E tinha uma manada de gnus. E daí o Simba saiu correndo dos gnus. E daí o Scar falou: Mufasa, rápido, tem uma manada do desfiladeiro e Simba está lá. Simba? E eles foram lá salvar o Simba. E daí e o Simba falou: Zazu, me ajuda, seu pai está a caminho, segura. Estava em cima da árvore. E o Mufasa vai salvar o teu filho. Daí sim, o Mufasa salvou, mas foi para trás dos gnus. Daí o Mufasa subiu lá, falou: Scar, irmão, me ajuda. Mas a que Scar fez, pegou a pata de Mufasa e disse: vida longa ao rei. Já matou o irmão dele de inveja. Ele estava com inveja, mas ele disse que não perdeu o pai. E Simba ficou triste que perdeu o pai. Daí o Scar ficou fingindo coitado porque perdeu o irmão. E falou: fuja, Simba, fuja para longe, não volte mais. E ele respeitou o tio. E aí o Simba mandou suas hienas matarem o Simba, mas o Simba conseguiu sobreviver. E ele andou por aí meio triste. É isso que ele fez amigos, quem? Um javali chamado Simba e o seu chato Timão. Ele falou: tudo bem, garoto, você tá meio triste. A gente salvou tua vida. Você quase morreu no deserto. A gente podia ficar com você, sendo amigo. A gente pensou cantar uma música para você. Qual? Hakuna Matata. E eles cantaram junto. Daí os anos se passaram e Simba cresceu adulto e forte com Juba. Daí ele ficou sem ver a Nala e ele ficou passando tempo com os amigos, o Timão e o Pumba, o javali que parece um porco. E daí Simba tava passeando com o Timão e Pumba. Daí quando o Timão e Pumba estavam passeando, o Pumba deu de cara com a leoa, com a Nala adulta, e ele saiu correndo. E o Timão falou: Pumba, o que que tá vendo? Ela vai me comer! Daí o Simba foi lá defendê-los. E falou: Nala, é você? Peraí, quem é você? Sou eu, Simba, não lembra de mim? Ela lembrou sim. Eles eram pequenos, agora eles já se encontrando adulto. Daí o Timão e o Pumba ficavam felizes pelo amigo que eles encontraram, a namorada. E daí eles queriam deixar. E eles estavam com ciúmes, achando que tá perdendo o amigo, o Timão e o Pumba. E daí o Simba tava conversando com a Nala de boa, e daí ele tava meio chateado por causa da morte do pai dele. E a Nala pediu pro Simba voltar pra pedra do rei, mas só que ele não pode voltar, só por causa do tio dele. Daí o Simba tava meio chateado, e sabe que o Rafiki, o babuíno, conversou com ele sobre ele voltar. E ele sabe o que ele vai fazer? Ele vai até um lugar pra achar o espírito do pai dele. Ele falou: Simba, você esqueceu de mim. Você esqueceu quem você é. Independente de quem você é. Você é o meu filho, o verdadeiro rei. Daí o Simba pensou, mudou de ideia. Rafiki, eu tenho que voltar para a Pedra do Rei. Daí foi atrás de Nala e Timão e Pumba para voltar para a Pedra do Rei, lá impedir Scar. Daí ele foi armar um plano seguinte, de Timão e Pumba distrair as hienas e passarem para lá impedir Scar. Nala, conversa com a minha mãe e eu procuro Scar e une as leoas. E daí Scar tava lá ameaçando a Sarabi, e daí sabe o que ele fez? Ele deu um tapa na Sarabi e falou: ei, e o Simba foi lá defender de ela, como ousa bater na minha mãe?
Daí ele falou, Simba, olha só pra você cresceu. O tio não envelheceu nada. Daí ele falou, você matou meu pai. Sim, eu matei. Ele falou bravo. Daí isso aconteceu, começou a batalha final. As hienas começaram a lutar com as leoas também. Daí o Timão e Pumba apareceram para lutar, um dando chifrado e outro lutando. O babuíno começou a lutar, olha, com cajado. Agora eu vou falar numa cena engraçada. O Timão tava fugindo rápido, os azuis, daí falaram, por favor, não come a gente. Largaram, mano. Ei, quem é o porco? Peraí, você tá falando comigo? Ele fala, você tem que me chamar de Senhor Porco. Já o Puma começa a dar chifrada. Agora a batalha. Simba versus Scar, sobrinho versus tios. Ele fala, Scar, você já era Scar. Simba, por favor, tenha piedade. Eu, por favor, não quero isso. Eu quero ter piedade. Tudo que você me falou era mentira. Sabe que os caras vão fazer de coitado? Sabe o que você quer fazer, sobrinho? Não vai querer matar o teu próprio tio. Não, eu não sou igual a você, Scar. Ele não quer ser mal igual o tio. Esse aqui o tio faz, tá bom, eu vou embora. E Scar finge que vai embora, mas vai fazer o que? Já bate no sobrinho. E começa a luta, sobrinho versus tio. Daí, sabe o que faz? Sabe que ganha o sobrinho. Daí as hienas falam, agora a gente já é sua inimiga, Scar. Daí eles matam o Scar, as hienas. Todas as hienas matam. Daí no final é feliz, Simba já sobe na pedra do rei e olha pro céu e o Mufasa fala, lembre-se disso. E ele começa já a rugir o Simba e se tornou um novo rei. Daí no final feliz, ele ficou com a Nala, Timão e Pumba e os animais estavam lá olhando. Ele engravidou a Nala e teve uma filha chamada Kiara. E o Rafika estava segurando o filhote lá. Kiara, ele mostrou. E aí, fim.